neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O alvo supremo. É hora de vencer. Vencer a doença, o vício, o pecado e todos os seus efeitos. Pecado. O pecado é fracasso, é erro, é iniquidade, é transgressão, é contravenção, é falta de lei, é injustiça. É hora de vencer. Vencer o pecado-mãe, que é a incredulidade na palavra de Deus. Já estamos cansados. Já cansados seguimos de noite a penar na jornada da vida cristã. Já cansados seguimos de noite a penar na jornada da vida cristã, mas será para nós tão brilhante
quando o dia eternal raiar. Há tão grandes mistérios na trilha a seguir, e prenúncios de lutas e dor, mas de nós fugirão quando virmos luzir sua face em real fulgor. Findarão as agruras da vida quando a névoa do mal passar. Há de à noite fugir ante o vivo luzir, quando o dia eternal raiar. Mesmo que nos pareça o caminho sem fim, tendo os olhos a lacrimejar, recompensas gloriosas teremos enfim, no bendito e eterno lar. Findarão as agruras da vida quando a névoa do mal passar. Há de à noite fugir ante o vivo luzir, quando o dia eternal raiar. As cartas que recebemos e os testemunhos a respeito deste programa nos responsabiliza, como também nos estimula a tratarmos com os nossos ouvintes com a maior honestidade possível. Nós sentimos que temos um culto nesta hora, um culto doméstico, porque estamos no crepúsculo da era em que estamos vivendo. Milhares de famílias por todo o Brasil param para escutar este programa. A responsabilidade é muito grande. Então, se trata de um culto familiar, como se fosse uma igreja no rádio. E nós convidamos esta igreja atenciosa para pensar um pouquinho sobre pecado. Agora, não se assustem. Nunca temos nada contra o pecador, mas sim contra o pecado. Porque o homem tem sido a principal vítima do pecado. O pecado é a única causa da perversão da justiça. Então portanto, a única causa da injustiça. O pecado em relação a Deus é o que causa a injustiça em relação ao semelhante, ao próximo e, consequentemente, a si mesmo. Pecado é fracasso, é erro, é iniquidade, é transgressão, é contravenção, é falta de lei, é injustiça. Justiça pervertida é injustiça.
Mas isto não poderia acontecer sem a mãe de tudo isso. E o pecado mãe é incredulidade na palavra de Deus. O homem perde o temor, perde o senso humanitário, cristão, para com seu próximo. Pois bem, meus irmãos, vamos pensar como uma igreja através do rádio. Pensarmos nesta causa terrível do pecado, injustiça. E vamos guardar. Injustiça é a justiça pervertida, como a mentira. A mentira é uma verdade pervertida. Então, é uma mentira. Vamos notar aqui com bastante atenção, coisa que até a criança pode entender. Se encaramos o médico como doentes, resultado, vamos então combater o mal que está nos destruindo. Mas se ignoramos a doença, se ignoramos o mal e deixamos de encarar o médico, como podemos tomar o remédio para a nossa cura? É certo que, pensando que estamos sadios, nunca procuraremos o remédio, nunca procuraremos o médico. Pensando que estamos bem espiritualmente, então nós nunca vamos procurar a Deus arrependidos dos nossos pecados. Não é certo? Pense um pouquinho. Você que dedica seu tempo tão precioso para este programa. Se nós ignorarmos a consequência do pecado, nós nunca procuraremos a Deus no intuito, com a disposição de nos arrependermos em tempo antes de colhermos a consequência terrível do pecado. Você tem que ter o gozo do perdão aqui, enquanto você está na carne com a qual você comete pecados. Não é depois que seu espírito deixa esse corpo que você vai sofrer com possibilidade de alcançar perdão. Não. São Paulo é enfático nisto. Ele disse que nós seremos julgados de acordo com aquilo que cometemos no corpo. Então nós temos de arrepender neste corpo, com esta mente, com este coração, confessarmos uns aos outros e assim obtermos o gozo do perdão. Mas se ignoramos o mal, nós nunca procuraremos o médico. Nós nunca vamos encarar a Deus em tempo de sermos perdoados. Agora, se encaramos a Deus como indignos pecadores, logicamente seremos curados do grande mal, pecado. Ele proveu o meio para isto. Deus não é acusador. Satanás sim é acusador. E ele quer que você viva em pecado para ele te acusar naquele dia. Ele é o promotor das nossas almas. Ele é acusador. Mas ele próprio é o causador do pecado. E Jesus Cristo toma o pecado de sobre nós, mediante uma confissão sincera, um arrependimento sincero, e lança sobre sua fonte de origem. Por isso Satanás será lançado no lago de fogo. A fé no sangue de Jesus Cristo é como o cloro que retorna, faz retornar aquela gota de tinta à sua fonte de origem, a gases. Agora, vamos repetir aqui em família. O pecado é a única causa da perversão da justiça. É, portanto, a injustiça. Injustiça em todos os setores da vida é pecado. O pecado em relação a Deus é o que causa injustiça, a injustiça em relação ao semelhante e a si mesmo. Nenhum homem que está cometendo injustiça com sua esposa, com seu empregado, com seu patrão,
ou com quem quer que seja, está prejudicando somente o injustiçado. Ele está prejudicando-se a si mesmo, a seus filhos, a todo o mundo. Ele está criando a atmosfera na terra para que ela seja queimada. O pecado é, portanto, o maior inimigo do homem, que por sua vez tem se tornado a vítima principal do pecado. Ora, isso é verdade. Isso deve ser encarado à luz dos fatos, da palavra. E por isso, então, nós encontramos o homem, de um modo geral, cometendo injustiça em quase todos os setores da vida. O pecado nunca prejudica só a quem o comete. Até mesmo uma criança inocente é vítima do pecado. Às vezes nasce doente, cheia de sífilis e outras coisas terríveis. São consequências do pecado. Agora, se os homens que se consideram honestos e úteis à sociedade chegassem diante de Deus como pecadores, o que realmente somos, arrependidos, então não teríamos a perversão da justiça que hoje tem se tornado no maior mal que assola a humanidade. Injustiça, parcialidade, é sem dúvida alguma falta de temor de Deus, incredulidade em sua palavra. Nos lares, as famílias têm sofrido danos terríveis. Homens que cometem injustiça com a sua fiel esposa, com seus filhos inocentes. Se o inimigo perverte a justiça em injustiça. E nós estamos falando a um público que tem entendimento, que pode compreender essas coisas. Por exemplo, é legal, está na lei, é santo que um homem tome para si mesmo uma esposa e viva com a sua esposa. Isso é nobre diante de Deus. Porém, outra mulher poderia ser a mesma coisa para aquele homem, mas seria morte tocar-lhe. Outra mulher para aquele homem é morte. Salomão diz que é laço da morte. Aí está a diferença. É legal, está na lei, é santo que o homem tome uma esposa para si. Mas ele tomar uma mulher que poderia ser a mesma coisa para ele, mas não sendo sua esposa, é laço de amargura, é morte. Essa é a grande diferença. Esta é a maneira que nasce o pecado. E enreda o homem de tal forma que ele arca com consequências imprevisíveis. Mas lembre-se, o problema é individual. E não estamos acusando o pecador, mas sim o pecado. Em tempo desse grande tropeço ser abolido mediante seu arrependimento. Encare a Deus como pecador, e logo você estará vivendo como seu filho, filho de Deus, crendo em toda a sua palavra, e não como filho do pecado mãe, que é incredulidade. Começa por fazer justiça no seu lar, seja justo no seu trabalho, no seu ganha-pão, nos seus negócios. Lembre-se, se formos infiéis, Ele, Deus, permanece fiel. Agora, se Ele está em nós, nós temos a mesma posição, o mesmo caráter. O pecado traz sofrimento, causa muitas dores, decepções, amarguras, não falando da consequência eterna, separação de Deus. Mesmo aquilo tem trazido toda amargura, toda tristeza nos lares. Porém, o perdão traz gozo, paz de espírito, segurança eterna. Você tem que partir daqui da terra gozando o perdão de seu pecado. Não resta dúvida. Volte para o seu lar. Tenha sua esposa. Tenha seus filhos numa consideração cristã. Arque com suas responsabilidades.
e Deus te abençoará. Tu que andas pela vida a soluçar, com problemas sem prazer, por causa do pecado, só a pecar. Tu que vives noite e dia a sofrer, Cristo salva, basta-te somente crer. Tu que andas pela vida a soluçar, com problemas sem prazer, só a pecar. Tu que vives noite e dia a sofrer, Cristo salva, basta-te somente crer. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, arrependidos, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados neste tempo tão oportuno de arrependimento, de cura, de bênçãos, gozo na alma. Você tem agora toda oportunidade na sua vida de vencer toda desgraça na sua vida. Se porventura estás triste, se porventura estás amargurado, amargurada, Deus te perdoa. Creia em Jesus Cristo, creia no poder do sangue, creia no sumo sacerdote da nossa confissão. O tempo é oportuno, Ele te ama. Deixa o mundo e venha a Ele com perdão. Tu podes nesse dia resolver a seguir para sempre em teu viver. Vem, ó pecador, eis o teu Pense agora com fé. O pecado foi o meu fracasso, mas a fé no sangue de Jesus Cristo é agora a minha vitória. O pecado foi o meu erro, foi a minha iniquidade, a minha transgressão, a minha injustiça. Mas dou graças a Deus pela grande vitória, através de Jesus Cristo. Vença agora o poder da doença, do vício e de toda obra do mal. Já estou orando com você, como vitorioso pela fé. Os céus nos ouvem nesse instante. Ele não está com seu ouvido agravado para que não possa ouvir. A sua mão não está encolhida para que não possa salvar, curar, abençoar. Deus está nos ouvindo nesse instante e conhecendo a cada coração arrependido. Deus te abençoe nesta hora de vitória, pelo sangue de Jesus Cristo, vertido lá no Calvário. Vencemos. Diga agora: sou vencedor. Posso respirar uma nova atmosfera, como um cristão, aquele que crê em toda a palavra de Deus. Amém. Sing
Também seu
Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify the name of the Lord. Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen. Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a praying. Amen. 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 Come, Lord Jesus. Amen. Get your church ready. Amen. We're making ready. Amen. 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 Want to see my mother. Amen. Want to see my father. Amen. I want to see my Savior. Amen. 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 Oh, do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Do you love Him? Amen. 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 I suppose there isn't a child that's attended Sunday school many times. Eu suponho que não existe uma só criança que tenha frequentado as escolas dominicais a qualquer tempo, But I could quote this little passage of Scripture here. Just a little small portion of the Word of the eternal and everlasting God. que não possa citar esta pequena passagem da Escritura aqui, apenas uma pequena porção da palavra do Deus eterno. And it's not very much, but it isn't the reading or how much we read, it's the value of what we read. E não é muito,
Mas não é a leitura ou o quanto possamos ler, é o valor do que lemos. It doesn't make any difference whether it's very long or not. E não faz nenhuma diferença se é muito longa ou não. It's the value of what we have read. É o valor do que lemos. That is where we can rest our faith, because it's the Word of the living God. É aí onde podemos descansar a nossa fé, porque é a palavra do Deus vivo. Boa noite com Jesus. Vamos cantar o hino 278. Os guerreiros se preparam. Aí eu não sei bem o ritmo, aí vocês me ajudam aí. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A malícia dos inimigos marcha e boluna. Certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde as lutas se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belia. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai te coroar. Não depressa, não vaciles, hoje Deus te chama para lhes pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama. Ai, peleja contra o meu tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se
frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhidas, mas são poucos os soldados para a batalha. Oh, vem libertar as pobres almas oprimidas de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Amém. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com ela para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as mortes o vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, é que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar essa lida, combati o combate do amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará
Senhor, é que um dia receba no céu a coroa que lhe dará Deus. Corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Paz seja convosco. Nós temos a grata satisfação de podermos estar juntos. Nós estamos juntos nesse instante, usando essa lei que Deus criou, e o homem não cria nada, ele apenas trabalha naquilo que Deus criou, não é? E daí vem essas invenções. Como sempre, a árvore da ciência do bem e do mal. E nós estamos explorando a parte do bem, a nossa página. E assim, então, eu peço a Deus para recompensar a cada um que vem, que procura sintonizar, e mesmo depois passa a escutar o que Deus tem para nós. Aleluia. Nós vamos ler a Bíblia, onde foi anunciado. E é em São Marcos, capítulo 13, verso 29, 30 e 31. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quero repetir o 31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus. Nós cremos, ó Pai, de coração, que isto é verdade e que a tua palavra não pode falhar. Por isso estamos ouvindo a mesma, sempre fracos como somos, pedindo perdão dos nossos pecados e pedindo a cura divina para todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Mas nós vamos ver aqui, continuar com a pergunta e respostas número 2, a partir do parágrafo 26. O profeta diz: Deus tem que guardar sua palavra. Ele não pode fazer mais nada
a não ser guardar sua palavra, porque Ele é Deus. Passa os céus e a terra, minhas palavras não passarão, disse Jesus. Pois bem, Ele não pode falhar na sua palavra. Então, você está separado de Deus. Se você entender ao contrário. E então você é nascido em pecado, formado em iniquidade, vem ao mundo falando mentiras. Então, quando você nasce, você é um pecador por natureza. Então, está de natureza, está contra a fidelidade de Deus, a palavra de Deus. Portanto, não há nada no mundo que possa ou que você possa fazer a respeito. Não há nada que eu possa fazer para me salvar. Não tem jeito. Eu não tenho como fazer alguma coisa para me salvar. Ou você, para se salvar também, não tem como. É o que Cristo fez por nós em Deus. É o que Cristo fez por nós em Deus. Ou o que Deus fez por nós em Cristo. Que combinação perfeita. Bem, não é bem se eu penso isso, eu faço isso. É se Ele faz isso, se Ele faz aquilo, não eu. Nós não colocamos o eu na frente. E isso é próprio do homem interior, que vive sujeito e em comunhão com Deus, crendo em sua palavra de uma forma total. Agora estamos nele. Nós estamos nele, em Deus. Então ele suportou os julgamentos de Deus, Jesus. Ele tomou o julgamento por nós. E ele, sendo inocente do pecado, não conhecendo o pecado, ainda assim foi feito pecado por nós. Irmãos, que providência de Deus através de um sacrifício como este. É um grande sacrifício quando Deus se encarnou, veio ao ventre de Maria para nascer de acordo com toda a lei humana. Ela concebeu do Espírito Santo. E aquilo durou 9 meses. Deus poderia trazer o seu filho de uma forma independente da mulher. Mas ele tinha que se fazer carne, segundo o seu propósito, para salvar o homem.
sofrer o pecado sem conhecer o pecado. Tudo isso por nós. Está escrito: quando eu vir o sangue, vou passar de vós. Isso aí você sabe em qual a ocasião que Deus disse. Foi lá no Egito ainda, falando para Moisés, mandar o povo expor o sinal, o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, para que a morte não entrasse. Então Deus disse: quando eu vir o sangue, vou passar de vós. Ora, a gente diria assim: Deus, não passe da gente, não passe de nós. Mas naquele caso, a salvação era Deus passar de nós. No presente do pessoal, é passar de vós, no caso ali no Egito. E foi maldição para aquela casa que Deus não passou deles, porque não tinha o sinal, a morte entrou, o anjo da morte. Então, quando eu vir o sangue, vou passar de vós, com a pena da morte. É isso aí, o sangue que nos liberta. Ele vê isto como ele viu na casa de cada israelita que havia passado sangue nos umbrais da porta. Ele até hoje faz o mesmo. O espírito da morte, o espírito da maldade, do mundo, não tem lugar na casa que expõe o sangue. Isso quer dizer que expõe o sinal. Agora, o pecador tem que ser julgado. De todas as formas, ele tem que ser julgado. E não haverá senão este julgamento. É como um círculo ou um arco-íris ao redor do mundo do sangue de Cristo. Quando o irmão Brana entrou naquele bar e viu ali uma senhora, uma mulher já avançada em idade, numa condição deplorável, entre dois homens, bebendo, fumando. Um quadro horrível. Ele chegou a pensar assim, por que lembrou de Sara, de Rebeca, dos filhos dele, e disse: por que Deus não varre uma peste dessa da terra? Oh, Deus o chamou ali atrás da porta e mostrou esse arco-íris de sangue para ele. E aquilo bombava todas as vezes que ele pecava. Está vendo? Isso aí são seus pecados. Ora, parece uma contradição
mostrando os pecados do irmão Branham. Paulo falar isso também, em outras palavras, irmão Branham ficou feliz, ficou alegre. Graças, ó Pai, graças te dou. Ora, quem não daria gritos de louvor ao ver o arco-íris de sangue a seu favor? Então Deus falou para ele: sim, muito bem, você está agradecendo, está feliz e condenando aquela pobre alma lá dentro. Irmãos, ele voltou lá e o quadro mudou. O quadro mudou. Chegou a ajoelhar ali, fazer uma reunião de oração, de lágrimas, e ela foi salva. Ela que havia sido criada na igreja, desviada, foi resgatada por este sangue. Então, essa convicção alimenta o homem interior. Se a cabeça gira em torno de coisas vagas, coisas sem sentido, pensamentos, etc., mas o homem interior não oscila. Ele logo diz: aqui está o Redentor, aqui está o arco-íris de sangue. Oh, sim, o arco-íris de sangue, ele passa por todo o mundo, ao redor do mundo, do sangue de Cristo. Enquanto você estiver aqui, se Deus pudesse olhar para a terra em sua condição, esta noite, de qualquer outra forma que não fosse através do sangue de Cristo, ele a destruiria em um segundo. Presta atenção. Se Deus desviasse a sua visão, os seus olhos, desse sacrifício de sangue, do sacrifício de Jesus Cristo, ele destruiria a terra, os homens todos, toda a humanidade, em um segundo. Em um segundo. Oh, meu Deus, se ele virar o rosto, ora, isso é certo, tão certo como Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas a gente fica assim, como que sem palavras, quando o irmão Branham mostra isso. Se Deus pudesse olhar para a terra em sua condição, esta noite, de qualquer outra forma que não fosse através do sangue de Cristo, ele a destruiria em um segundo. Ele teria que fazer. Certamente ele teria que fazer. É daí que vêm os julgamentos. Com razão, o
profeta diz nas Escrituras: a causa de não termos sido consumidos, qual foi? Qual é a causa que não fomos todos consumidos? Todos, com exceção de ninguém, é a misericórdia, é a graça. A tua graça, Senhor, é a causa de eu não ter sido consumido, de nós não termos sido consumidos. E nós queremos ficar felizes, agradecidos, como o irmão Brana ficou ali de trás daquela porta. Oh, mas isto mexe no coração, mexe na alma, mexe no âmago. Agora, enquanto um homem estiver aqui embaixo, não importa se o homem é um bêbado e um jogador e um incrédulo horrível, a misericórdia de Deus ainda faz expiação por ele. Isso é uma esperança para aqueles que têm filhos e pessoas nesta condição. A misericórdia de Deus ainda faz expiação por ele. Se ele não fizesse, tal pessoa seria consumida. E uma mulher, ela pode ser que seja o que for, uma prostituta, ou seja o que for, o sangue de Jesus Cristo ainda faz expiação por ela. Ah, que luz tremenda, gente! Que luz tremenda! Vou repetir: uma prostituta, ou seja o que for, o sangue de Jesus Cristo ainda faz expiação por ela. Ah, sim, com razão. A esposa de um evangelista ligou para o irmão Brana falando de uma má condição dele, um mau comportamento do seu marido. O irmão Brana disse: ora por ele. Se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu entro pelo mesmo caminho. Então vamos, aqui nós estamos nos inteirando mais do valor do sangue e o cuidado em julgar as pessoas pelas condições que elas estão e vivem. Se não podem fazer nada por elas, no mínimo fique calado, não faça julgamento. Ele diz: você vê aquela mulher passando ali, com as suas unhas pintadas, seu rosto pintado e vestida de uma maneira sumária, exposta ali numa esquina. Você vai condená-la? Seria melhor se você pudesse salvá-la, não condená-la. Você ficaria numa posição melhor diante de Deus. Ah, mas espera aí, então tem que concordar com aquilo? É muito diferente. É muito diferente. Não concordar, mas não condenar. É diferente. Não concordar,
e não condenar é uma coisa muito diferente. Se puder levantar a mão, fazer alguma coisa por ela, ele disse, ela está com um cigarro entre os dedos. Bom, nós estamos pensando em corpos. Mas para viver aquilo do corpo terreno, que será um corpo celestial, glorificado, é necessário que passemos por esse processo. É necessário que passemos por esse processo de trás da porta, num lugar de pessoas perdidas. Não misturar, evitar estar em ambientes carregados de espíritos. É próprio do cristão, mas não é próprio do cristão viver condenando, porque isso tem a ver com o corpo. Sua alma deixa este corpo e ela vai além disso, ela passa da misericórdia para o julgamento. Deus já o julgou. Isso estabelece tudo. Ele terminou. Ela é julgada. Ela é julgada. Então, tem que ficar bem claro. Eu não tenho pressa. Então, sua alma deixa este corpo. E ela vai além disso. Ela passa da misericórdia para o julgamento. Por isso é que a coisa tem que ser resolvida antes disso. Você deve consertar isto antes daquilo acontecer. Deus já o julgou. Isso estabelece tudo. Ele terminou. Ela é julgada por Deus. Não por mim. Não por você. Aleluia. Você é julgado pela maneira como trata a propiciação de Deus pelos seus pecados. Ai, meu Deus. Então vai julgar. Vamos ver de que forma que vamos ser julgados. Você é julgado pela maneira como trata a propiciação de Deus pelos seus pecados. Foi ali de trás da porta, lá naquele bar, que ele mostra o que acontece, como fazer, qual a experiência a ter, é estar debaixo daquele sangue e se enchendo da mesma misericórdia que Deus tem para com todo mundo. Você quer a misericórdia de Deus, mas não quer a misericórdia de Deus para a outra, o outro. Para um pouquinho, escuta isso. Você quer a misericórdia de Deus. Você anela por ela. Mas não quer essa misericórdia por aquele perdido, aquela errada a seus olhos. Hein? Baixou a cabeça, pensou, você não o julga apenas o suficiente para perdoá-lo. Vê? Se você acha que ele vai te perdoar,
confesse suas faltas a Ele, a Deus, Ele vai te perdoar. Deus gosta, é da natureza divina o perdão. Por isso que também aqueles que têm a natureza de Cristo ama perdoar, tem pressa para perdoar. E Jesus disse, se não perdoardes, vosso Pai, olha Pai, que está nos céus, não vos perdoará. Mas a palestra não é sobre corpo terreno, celestial e glorificado, é exatamente nesse patamar é que nós encontramos o alicerce, a base para este corpo celestial glorificado. Ele nos deu o meio. O meio não pode ser por nossa razão. O meio é dele. E como aquele corpo foi levantado por Deus, ressuscitado dos mortos, justificado, assentado à sua destra, em poder e majestade no céu, Jesus. Então, aqueles que estão mortos em Cristo, estão em Cristo e livres do julgamento, e sairão na ressurreição. Aleluia! Bom ver isso de perto. É bom ver isso com a lupa, uma lupa espiritual, para fazer crescer as letras. Fazer as letras crescerem. Oh, meu Deus, faça essa letra crescer para mim. Fosforecer no escuro. Misericórdia. Clama o corpo lá de dentro. O corpo lá de dentro está clamando. Ah, sim. É diferente do seu corpo celestial. Está aqui embaixo, dentro, independentemente de quanto você pense que está lá em cima, porque o fruto que você produz diante das pessoas prova de onde você é. Então você é aqui o que é em outro lugar. Você é aqui o que é em outro lugar. A vida que você vive aqui está apenas refletindo qual é a sua herança quando você sai daqui. Você entende? Oh, Deus tenha misericórdia. Mas não precisa pedir, porque Ele tem misericórdia. Raabe pediu a misericórdia. Alcançou a misericórdia. Ela era uma meretriz. Alcançou a misericórdia e ficou debaixo da misericórdia. Quando a coisa chegou, derrubando tudo, a sua casa não caiu, porque ela tinha alcançado misericórdia. O cordão vermelho falava do sangue. Esse cordão vermelho está aí, pendurado na sua casa. O inimigo sabe, aquela casa ali é reservada para Deus. O inimigo
das nossas almas sabe que seu corpo é reservado para Deus. O inimigo das nossas almas sabe perfeitamente que você tem um corpo celestial e que será glorificado. Não temas, não temas. A misericórdia está sobre você. Aleluia. Glória ao Deus vivo. Sim. Estamos agora mesmo glorificados na presença de Deus, crentes nascidos de novo, pois se este tabernáculo terrestre se desfizer, como vai desfazer, a menos que seja transformado? Já temos um esperando na glória. Pois se este tabernáculo, este corpo reservado para Deus, se desfizer, sim, temos um outro tabernáculo esperando na glória. Não é em outro lugar, bem ali, já esperando. E esses corpos terrenos gemem por serem revestidos da imortalidade. Paulo disse isso em Romanos capítulo 8. Ele diz que a própria natureza está gemendo pela manifestação dos filhos. Os filhos se integrarem naquilo que é espiritual, que aquilo que é celestial, que aquilo que é do céu. E esses corpos terrenos gemem por serem revestidos dessa imortalidade. Não duvide. Não duvide. Se você morre, se você parte daqui, nesta condição de glória, com a misericórdia de Deus, você não está na sepultura. Aleluia! Você não está na sepultura. Ele disse assim categoricamente, eles dizem assim, está morto. Não está morto. Porque aquilo que era você não está ali na sepultura. O que era você não morre. Você não é só isso que você vê e cuida no espelho com o pudor, a vergonha, o caráter, que você cuida da saúde. Não é isso só, não. Você tem que entender que este corpo está hipotecado. Está hipotecado pelo outro. A gente pudesse mostrar a irmã Hope, quando o irmão Brana chamou ela, e ela estava na sepultura. E ela veio. O corpo dela estava lá na sepultura. E ela veio. Ela veio, deu um tapinha nele, disse: Billy, você não sabe o que é aquilo que você prega. Você prega, mas não sabe o que é aquilo. Quer dizer, ela estava num lugar tão maravilhoso
que o que a gente prega não dá para mostrar, trazer a experiência para as pessoas. Não dá. É milhões de vezes melhor. Não tem lugar para a tristeza. Não tem lugar para o choro. Não tem lugar para a velhice. Não tem lugar para a dor. Não tem lugar para cemitério. Não tem lugar para sofrimento diversos da vida. Acabou. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Agora, quando eu penso nisso, estamos agora mesmo glorificados na presença de Deus, crentes nascidos de novo, pois se este tabernáculo terrestre se desfizer, já temos um esperando na glória, não em outro lugar, bem ali, já esperando, viu? E esses corpos terrenos gemem por serem revestidos dessa imortalidade. Isso é certo? Doenças e dores e sofrimentos e decepções e dores de cabeça. Oh, ficarei feliz quando a velha casa de pestes for fechada. Essa velha casa de pestes, cada dia uma dor, for fechada, essa casa for fechada, você não está ali. Sim, Senhor. Podemos ir para casa. A casa que Jesus disse em São João, capítulo 14. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E eu vou vos preparar lugar. Em nome de Jesus Cristo. Você deve voltar feliz. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Levante as suas mãos. Glorifica a Deus, porque você sabe que isso não é apenas aqui. Você tem uma passagem para lá, muito além dos planetas. Isso é realidade, é verdade, em nome de Jesus Cristo. Sejam curados, sejam abençoados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Um abraço assim, um abraço bem apertado. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Sigo caminhando pelo mundo sem parar. Venço muitas lutas e outras estou a desfrutar. Eu não tenho tempo nem para descansar. Não posso parar. Sou filho de Deus. Sou caminhante de fé e aprendi que perder uma luta não é o fim. Sei que é difícil às vezes suportar o meu erro, mas eu não posso parar. Deus, eu preciso de ti.
dai-me forças para continuar até o fim. Eu vou lutar para estar de pé. Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré. Mas se você, meu filho, desistir de mim, de ti não desistirei. Sou caminhante de fé e aprendi que perder uma luta não é o fim. Sei que é difícil às vezes suportar o meu erro, mas eu não posso parar. Deus, eu preciso de ti. Dai-me forças para continuar até o fim. Eu vou lutar para estar de pé. Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré. Deus, eu preciso de ti. Dai-me forças para continuar até o fim. Eu vou lutar para estar de pé. Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré. Mas se você, meu filho, desistir de mim, de ti não desistirei. Mas se você, meu filho, desistir de mim, de ti não desistirei.